Glória a Deus. Este vídeo nós vamos meditar sobre Provérbios 8, a excelência da sabedoria. E você contribua com a obra de Deus, compartilhe este vídeo, dá o like, se inscreve no nosso canal. No final desse vídeo eu vou estar orando pela sua vida, amém? A excelência da sabedoria, versículo 1 em diante, Provérbios 8. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus olhos abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias e de tudo o que se deseja. Nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha
acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amém. Meus irmãos, olha que provérbio tremendo. Do versículo 1 ao 36, a sabedoria tem credenciais. Você sabia disso? No capítulo 8, ele contrasta maravilhosamente com o capítulo 7, que nós lemos nos vídeos anteriores, mostrando que a insensatez termina em morte e destruição, enquanto o apelo da sabedoria é brilhante, comovente, poético e convincente. No entanto, a personificação da sabedoria, como uma mulher nesse capítulo, gera certa confusão. O recurso itinerário da personificação, a representação de uma qualidade como uma pessoa, reconhecimento fítica, é usada como frequência na literatura da sabedoria. Você já vai entender. Apesar de ser personificada, a sabedoria é claramente um atributo e não uma pessoa. A sabedoria é um atributo de Deus. A sabedoria de Provérbios 8 se refere a um atributo eterno do próprio Deus, não se limitando apenas ao entendimento e à capacidade de tomar decisões corretas. Infelizmente, há quem eleve essa personificação à categoria de deusa, que supostamente pode ser associada a Javé na criação. As pessoas que defendem esse conceito chegam a subordinar o Filho do Pai, afirmando que Jesus é a encarnação da sabedoria divina e não o próprio Deus em carne. Apesar de ser retratada como uma pessoa que age e fala de maneira semelhante a Deus, a sabedoria não é Deus. A sabedoria convida todos os homens e mulheres a escolherem o caminho de vida que ela oferece. Ela chama os nécios e os simples, porque são eles que mais precisam dela. A sabedoria está disposta a todos, mas só pode ser adquirida por aqueles que a amam. Olha que interessante, né? Então, alguns dizem que a sabedoria é o próprio Jesus, e aqui o autor desta Bíblia diz que é um atributo de Deus. Um dos atributos de Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E um dos atributos de Deus também aqui é a sabedoria. Que maravilha, né? E se você amar a sabedoria ela vai te conduzir a lugares maravilhosos. A orientação bíblica aqui é que nós devemos amar a sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata. Nós devemos buscar a sabedoria, nós devemos querer a sabedoria, porque ela convida a se entregar a nós, a nos dar essa sabedoria. Ela convida aos simples e aos nécios a tê-la. Olha só, então nós podemos acessar a sabedoria, nós temos condições de acessar a sabedoria buscando a palavra de Deus. Do versículo 22 ao 31, a sabedoria é apresentada aqui de forma figurativa, como uma personificação desse atributo divino. Alguns estudiosos sugerem que a sabedoria do capítulo 8 se refere a Cristo. Apesar de ser verdade que Cristo estava com Deus antes da criação e que toda sabedoria reside em Cristo, Colossenses 2:3, estes versículos não dão nenhuma indicativa de que, ao falarem da sabedoria, estão se referindo ao próprio Jesus Cristo. Há quem sugere que, se a sabedoria representa Cristo, no capítulo 8, ela também deve representá-lo em todo o livro de Provérbios. A sabedoria estava presente antes da criação, versículo 24 ao 26 que nós lemos. Ela estava presente na criação e se regozijou na criação como seu arquiteto. Faz até um certo sentido, né? A sabedoria chama para o discipulado. Olha só, ela quer nos discipular, a sabedoria. Segui-la é um ato de serviço, de obediência e fidelidade a Deus. Ou seja, nós temos que acessar a sabedoria. Como?
buscando a sabedoria pela palavra de Deus, pela obediência e pela fidelidade a Deus. Esta passagem traz à memória a ocasião em que Josué chamou o povo de Israel para servi-lo ao Senhor e deixar outros deuses. Está lá em Josué 24, 14 e 15, quando Josué fala, ou servirás a Deus ou não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há um convite aqui para que eu e você sirva somente a Deus, que o nosso coração esteja inclinado ao único Deus, Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. O Deus de Israel, o Deus que chamou Abraão para um propósito, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que amou seu Filho unigênito e que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Há um convite para que você possa acessar a sabedoria. Segundo o autor aqui, a sabedoria é um atributo de Deus. Reforçando, existem 3 atributos de Deus. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E aqui o autor, ele entende que o 4º atributo de Deus é a sabedoria. Olha aí, nós temos que acessar a sabedoria. Apesar da sabedoria aqui mencionada, parece que é o próprio Jesus Cristo, outros não concordam, mas todos entendem que Deus é dono de toda a ciência e dono da sabedoria. E nós temos como acessar a sabedoria. A sabedoria oferece satisfação duradoura e conduz à vida. Olha, enquanto a insensatez proporciona gratificação imediata e no final conduz à morte. Ou seja, a pessoa insensata no momento ela vai ter prazer. É um prazer momentâneo, é uma aventura. Porém o resultado é a morte. O salário do pecado é a morte. E nós, acessando a sabedoria, encontramos vida. E há um convite de Deus para mim e para você, acessar a sabedoria. Acessar a sabedoria e valorizá-la mais do que qualquer ouro fino, mais do que qualquer prata neste mundo. Acessando a sabedoria, Deus, o dono do ouro e da prata, te dará aquilo que você precisa. É Deus, o dono da sabedoria, que coloca os reis para reinar, os príncipes para governar. É Deus que abre porta e fecha a porta. Que você fique com esta palavra, que você tenha acesso a toda a sabedoria, meditando na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus. Feche os seus olhos, dá uma inspirada aí. Deus, eu quero te louvar por este momento, pela meditação da tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor, Pai, é dono de toda a ciência e dono de toda a sabedoria. Nós queremos, Deus, ter acesso à tua sabedoria. Queremos, Senhor, fazer parte dos teus projetos nessa vida. E que tenhamos, ó Deus, a tua presença. Eu oro, Senhor, por esta vida. Eu declaro, Deus, a tua paz sobre esta casa. Dê, Senhor, esta vida sabedoria para prosperar em todos os seus caminhos. Que a riqueza que vem das tuas mãos seja liberada sobre esta vida. Tudo isso, Deus, eu te peço e creio abençoando esta pessoa, abençoando esta vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Inspira, dá um sorrisão. Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja hoje e para todos sempre, sobre você, sobre sua casa e sobre toda a sua família. Que a sabedoria seja sempre sobre você, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.